Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procura. Hebreus 13, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lendo novamente aqui esse final: considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu quero falar hoje sobre terminar muito bem. Terminar muito bem. Diga para a pessoa que está do seu lado 3 exemplos ou 3 pessoas que você tem uma admiração, talvez até o ponto assim de você imitar algum ponto positivo. É lógico, acredito que você com certeza admira pessoas positivas. Então você vai dizer para a pessoa que está do seu lado pelo menos 3 pessoas que você admira ou que você imita essa pessoa em algum ponto. Pode falar, pode falar. Você admira, você fala, poxa, que legal, quero ser assim um dia, ou esse cara é bom nisso. Pode falar. Falaram? Quem tem coragem de gritar o nome que você admira, um cara legal? Quem que você... Betão tá famoso. Quem mais? Tio Cullen. Muito bom. Maravilha. Gente, olha só, isso é muito importante. Nós sabemos que todos nós temos nas nossas vidas pessoas na qual nós admiramos. Pessoas que a gente olha, talvez você diz, não, eu não estou falando só de pessoa crente, tá? Mas de repente você olha para essas pessoas e fala, cara, eu admiro. Eu acho legal a postura dessa pessoa, a forma que ela lida, e nós admiramos. E querendo ou não, nós acabamos até muitas vezes imitando essas pessoas por aquilo de positivo que existe na vida dessas pessoas. Só que a Bíblia aponta isso como algo extremamente saudável. A Bíblia está dizendo nesse texto o seguinte: olha, não tem problema, considere atentamente, imite essas pessoas. E isso é algo saudável. Porém, Jesus chega através dessa palavra e ele coloca uma consideração. Ele diz, olha, todos nós temos, o ser humano tem pessoas, imitações, vontade de ser outras pessoas, e Jesus diz, isso é normal, tranquilo. Só que ele diz algo extra nesse texto. Ele diz assim: além de você admirar, considere atentamente o fim da sua vida. Isso foi um rema, uma revelação para a minha vida, que eu tenho tentado trabalhar todos os dias. Isso nos mostra que um verdadeiro sucesso, uma pessoa de verdade sucesso, não é apenas uma pessoa que começa muito bem. O verdadeiro sucesso nas nossas vidas não acontece porque nós tomamos uma decisão extraordinária. O verdadeiro sucesso não é porque talvez algo foi ativado na sua vida. Nós estamos falando nessa escola sobre uma ativação ministerial e espiritual, sobrenatural. Nós estamos crendo num ensino e uma ativação através do ensino. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não se torna uma pessoa incrível porque você começa bem ou você está bem. O fato de o sucesso chegar até as nossas vidas, seja em qualquer área, relacionamentos, espiritual, emocional, carreira, etc., familiar, etc., etc.
não te torna um sucesso você apenas ser bom no momento. O que nos torna uma pessoa de sucesso, e as pessoas que nós devemos admirar, são pessoas que terminaram muito bem. Brasileiro, de uma forma específica dizendo, tem um costume muito feio, de muitas vezes começar tantas coisas e não terminar. Não terminar. Nós temos um costume muito errado também, de muitas vezes a gente incendiar. Por isso que eu até brinco com o pessoal, tem muita gente falando, vamos queimar, está até na moda falar isso, né? Vamos queimar, nossa, lenha e tal, etc. Mas uma grande realidade, você só pegar fogo no momento, não te torna alguém extraordinário. Até porque queimar, uma hora vira cinza. Por isso que nós precisamos ter pessoas, e nós precisamos ter uma postura na nossa vida, de começar muito bem, de ser diferenciado nas nossas ações, mas nós temos que ter um alvo, terminar muito bem. Muitas pessoas foram ativadas, muitas pessoas começaram muito bem ministerial, muitas pessoas estão aqui hoje muito bem talvez, ou um dia foram muito bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, o que Cristo tem para nós, é completar a tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, é terminar muito bem. Não se resume a apenas começar, não se resume a apenas chegar num nível de sucesso, mas significa você terminar. E a pergunta que eu começo com você nessa noite é: o que talvez hoje você tenha abandonado, ou você não está terminando muito bem? Talvez você está sentado aqui, e você já foi muito bom, talvez sua área espiritual já foi muito legal, talvez na sua carreira, na sua administração, no seu empreendedorismo, você foi muito bom, mas ao longo do tempo, situações acontecendo, você deixou com que isso abalasse, para que você não terminasse bem. Eu falo para você que eu vejo mais exemplos hoje em dia, de pessoas que começaram bem e terminaram mal, do que pessoas que começaram mal e terminaram bem. Eu não estou dizendo que o seu começo não tem nada a ver, tem, até porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas hoje em dia, é mais fácil você ver pessoas que começaram bem, do que pessoas que estão terminando bem, em muitas áreas. Você quer ver uma área que isso é muito real? Relacionamento. Quantas pessoas começaram o relacionamento muito bem, você olhava para aquele casal, você falava, cara, que extraordinário, que casal, essa junção vai ser muito boa, mas ao longo do tempo, isso vai influenciando a pessoa a não viver tudo aquilo que tem que viver, terminar bem. Talvez você foi uma pessoa que tem um talento nato, um dom extraordinário para viver um ministério, talvez você é diferenciado, você é uma potência, só que o fato de você não terminar bem, está te fazendo ser uma pessoa mediana. Eu te pergunto nessa noite, o que Deus entregou na sua mão? O que Deus já começou em você? Muitas vezes nós temos uma gana, a gente tem uma gana de viver coisas novas, de ser ativado em situações novas, de querer descobrir situações novas. Aí Deus olha e fala assim, tudo que eu tinha para você, suficiente, já foi revelado. E você corre atrás de revelação, palavra atrás de palavra, acolhimentos atrás de acolhimentos, pessoas falando para você atrás de pessoas, relacionamento atrás de relacionamento, procurando situações novas, sendo que Deus olha para mim e para você e diz assim, tudo que eu já tinha, eu já te entreguei. Muitas vezes nós estamos sentados pedindo a Deus, Deus, faça algo extraordinário, faça algo incrível, mude o meu ministério, mude a minha vida, mude a minha família. A gente pedindo tantas coisas, Deus fala, cara, aquilo que eu já te entreguei era suficiente, você que não viveu. É por isso que nós temos que ter algo na nossa vida, como bons cristãos e brasileiros. Essa cultura não vai nos influenciar, nós temos que ter algo em nós, nós devemos terminar bem, terminar bem. O dia que a gente tiver isso no nosso coração, gente, problemas, situações e todas as outras coisas não vão influenciar as nossas vidas. E é isso que eu desejo sobre a sua vida. Se você recebe, diga amém, aplauda Jesus.
Desculpa pela garganta, eu falei muito essa semana, tá quase acabando. Um exemplo disso, não precisa abrir, mas se você puder anotar, é muito legal. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 1 diz assim: um bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Final. Isso está falando do nosso final. Olha outro texto extraordinário, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, e esse eu quero que você abra. 2 Timóteo 4. Nesse texto diz exatamente um exemplo de um cara que terminou muito bem. Nesse texto mostra um exemplo claro de como nós devemos lidar. Qual deve ser a nossa visão, a nossa decisão todos os dias. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo 4, versículo de número 6. Todos acharam? Diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Aí então Paulo diz, o que? Combati o bom, terminei e guardei a fé. Novamente todos juntos, combati o bom, terminei e guardei a fé. Aqui está um exemplo disso, da priorização de terminar muito bem. Vamos ser sinceros, quem escreve isso? Paulo, escreve para quem? Para um jovem pastor Timóteo, um cara que estava começando a sua carreira. Ele vira e ele diz então, para encerrar: olha Timóteo, eu fiz toda a minha trajetória. Paulo, um texto antes diz que ele já sabia que ele já estava indo embora. Ele já tinha sentido no coração dele que o tempo dele já tinha acabado, a missão dele ele já tinha cumprido. Então ele olha para aquele jovem, dizendo uma das suas últimas frases, trazendo ali a revelação para a vida. Quem aqui não gostaria de receber uma revelação de final de vida do apóstolo Paulo? Imagina um homem que foi extraordinário, ele virar para mim e para você e falar assim: olha, eu quero deixar o meu resumo de vida. Paulo, gente, não foi o cara que começou muito bem, talvez foi um dos piores, talvez daqueles que fizeram a diferença na Bíblia, foi um dos piores. O cara não apenas acreditava, como matava aquele que acreditava. O cara literalmente uma desgraça. Era uma pessoa que não tinha futuro, que não tinha nada. Só que Paulo então tem um encontro com Jesus, vive uma vida, paga o preço, e ele encerra dizendo: olha, eu posso dizer para você, eu terminei bem. Começar bem é muito bom, mas terminar é muito melhor. Não importa talvez o seu começo, o que o Espírito Santo nos traz nesta noite é que Ele, independentemente daquilo que você fez no começo, Ele quer te levar a viver uma vida de terminar muito bem. Paulo então ele diz a Timóteo: olha, qual foi a forma que eu fiz isso? E o resumo da minha vida de terminar muito bem é: combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Quantas pessoas já leram esse texto? Todos nós, eu acredito. E é um texto natural, mas eu quero hoje com você aprofundar um pouquinho na palavra de Deus e mostrar o que na verdade Paulo está dizendo com tudo isso. A gente lê, fala maravilha, e a gente às vezes tem uma dificuldade de trazer isso para nós, mas eu quero juntamente com você, à luz da palavra, mostrar um pouquinho da profundidade do que Paulo estava dando exemplo. Ele vira para mim e para você e fala: aqui está o segredo do porquê eu consegui terminar muito bem. Quais foram as minhas prioridades para que eu pudesse hoje dizer: estou terminando bem. Quem aqui tem o desejo de terminar bem? Talvez o seu começo não foi lá aquelas grandes coisas, mas quem tem o desejo de terminar bem? Chegar no final da sua vida e dizer assim: olha, eu terminei bem. Vamos ver o que Paulo então nos traz. Primeira coisa, Paulo diz: combati o bom. Você pode repetir isso? 1, 2, 3 e? Agora igual jovem, 1, 2, 3 e? Combati o bom combate. Combati o bom combate.
Paulo vira para Timóteo. Quando eu olho Timóteo, gente, eu vejo Paulo escrevendo para mim. Tudo aquilo que Paulo escreve para Timóteo eu pego para mim, porque era um pastor jovem, era um cara começando. Paulo então vira para Timóteo e diz assim: olha, o segredo de eu terminar muito bem, a primeira coisa é que eu combati o bom combate. Presta atenção. Talvez você lê, você fala, combati o bom combate. Eu não sei você, mas eu muitas vezes olho para a questão de combate, eu falo, como que um combate pode ser bom? Combate aqui no caso são problemas. O original da palavra é a mesma palavra usada para problemas, situações difíceis, situações que acontecem na vida, coisas que nos tiram do sério, coisas que saem do nosso controle. Quem tem situações assim na vida? Fala a verdade, quem tem situação que sai do seu controle, te irrita, que tira a paz, tira o sono, faz você chorar? Quem já viveu por situações assim? Exatamente. Paulo então diz assim: essas coisas eu combati o bom combate. Agora você fala, como que o cara me fala que isso é bom? Aí entra uma grande questão. Bom, essa palavra bom vem do grego no original, kalos. Aí você fala, então o que é kalos? Kalos no grego é precioso, valioso, de grande valia, importante, maravilhoso. É a mesma palavra usada para esses termos. Então Paulo vira para mim, para você, vira para Timóteo e diz: olha, primeiro segredo, eu terminei bem, porque eu combati um maravilhoso, importante, precioso combate, luta, dificuldade. Aí você fala, cara, isso não liga, é ou não é verdade? Quem aqui fala, nossa, olha, é muito bom, é ótimo essa luta que eu estou vivendo. Rapaz, olha, terminei um relacionamento, nossa, mas é ótimo, olha, impressionante, estou impressionado com isso. Ninguém faz isso. Só que Paulo ele traz essa revelação, e essa revelação eu entrego para você. Primeira maneira, e Paulo termina muito bem, é que ele muda a perspectiva, a visão, a lente de enxergar os problemas. Você sabe por que Paulo diz bom? Porque ele muda a ótica. Todos nós temos problemas e dificuldades, todos nós vamos passar por situações que vai realmente mexer com o nosso coração. Só que Paulo ele vira para mim, para você, ele fala assim: olha, o problema é real e é para todo mundo, mas a forma que você vai enxergar o problema é que faz toda a diferença. Quem não tem problema, gente? Quem não tem situações que nos tiram do sério? Agora vamos ser sinceros, qual é o maior desafio para terminar muito bem? Problema, empecilhos, situações, pessoas, sentimentos, é problema, gente. Se tem algo que faz a gente desistir ou parar antes de terminar muito bem, é algo chamado problema. Aí Paulo diz assim, não fala assim, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, mas ele olha e fala, você vai, só que você tem que mudar a ótica, a perspectiva das coisas que você está vivendo. Você, gente, todos os dias, todos os momentos e diante de todas as situações, você tem duas oportunidades: enxergar os seus problemas como uma grande luta, um grande problema de fato, um grande desgosto, ou você pode olhar para as suas lutas que nunca vão parar, e você dizer assim, o que Deus tem através disso, o que eu posso crescer através disso, o que isso quer fazer com a minha vida. Vamos ser sinceros, gente, quem aqui amadurece com coisa boa? Nossa, aconteceu tanta coisa boa, olha como eu estou maduro por causa disso. A maturidade é algo que só vem com problemas. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um filme, eu não lembro, esses filmes tontos mesmo, assim, poderoso, aquelas coisas aradas. E aí o Morgan Freeman representava Deus. E aí o cara chegava para ele, aquele Noé, sei lá, que o cara fica com poder, eu não lembro aquele filme. Esse demônio aí mesmo. Aí o que acontecia? Ele chegava lá, no final do filme, o cara lá chegava e falava, olha Deus, pro Momor, né, o Morgan. Aí falava assim, olha, poxa, eu estou precisando de perseverança. Eu precisava perseverar mais diante das situações. Eu precisava crescer na minha perseverança. Aí o Morgan Freeman vira para ele e fala assim, olha, tome muito cuidado quando você pede
perseverança, paciência, amor e outras virtudes. Porque todas as vezes que você pede isso para Deus, Deus não vai pegar e forçar a entrada disso na sua vida, mas Ele vai dar oportunidades para que isso seja gerado dentro de você. Sabe o que é isso, gente? Situações difíceis, problemas. O crescimento vem com isso. Quando é que acontece um maior pico de maturidade? Casamento. Aí você fala, por quê? Porque junta, aleluia, porque tem relação, xaracata. Não, não é. Isso aí não precisa ser maduro para você ter. Só que a maturidade dentro do casamento vem por quê? Porque, gente, é uma hora que o filho chora e a mãe não vê. Sem dinheiro, pai, não tem mais pai, meu filho, agora rala, se vira. Boleto caindo na sua casa assim, parece a carta de Satanás vindo assim. Luta, dificuldade, gente, é difícil quem não passa uma dificuldade financeira dentro de um casamento novo, é difícil. Agora, quando é que vem a maior maturidade talvez da vida da pessoa? Dentro de um casamento. Porque é um ambiente de diferenças, de oportunidades de crescimento. Agora você vai olhar para o casamento como algo ruim? Nossa, Satanás, Deus que me livre esse negócio. Luta, problema, mulher no pé, na orelha, boleto, está amarrado, eu não quero. Não, é algo extraordinário. É uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Só que isso não tira o fato de que nós teremos dificuldades. Qual a dificuldade que você está enfrentando? Sei, é que você não conhece, gente. Diante de todas as situações, você tem uma oportunidade de mudar a sua ótica, de mudar a sua visão. Eu lembro muito bem, Brunão, quando começou a construir a casa dele, chorava, meu Deus do céu, uma luta, e agora eu vou para lá. O Brunão quase morre, gente, construindo a casa dele, dificuldade e tal, etc, etc. Brunão terminou, a gente teve uma conversa, o Brunão falou, cara, hoje facilmente eu poderia construir uma casa, eu já tenho a manha. Cresceu, terminou, tem a casa dele, tem a casinha dele lá, tá top. Mas o que é isso? Problema numa ótica diferenciada. Não quero crescer, não quero ter problema. Então, gente, eu vou te dizer uma coisa: sem problema, sem crescimento. Sem problema, sem conquista. Você nunca vai conquistar nada sem você pagar um preço antes. A menos que você jogue na Mega, que não é tão legal também. E olha lá. Mas isso nos mostra uma grande coisa. Se queremos terminar bem, temos que mudar a ótica das coisas. Eu te pergunto, em nome de Jesus, pense agora. Quais situações você tem vivido de dificuldade? O que isso tem gerado em você? O que Deus quer através dessa situação? O quanto você está aprendendo e crescendo pessoalmente? O quanto isso tem transformado a sua vida? A gente tem uma tendência de olhar para os problemas e dizer assim, nunca nós vamos passar. A gente passa. Quer ver só uma coisa? Quem aqui já passou por um problema tremendo e você já falou, nossa, nunca vai passar, e passou? Quem aqui já teve isso? Para você ver que não tem problema que a gente não consegue enfrentar. A Bíblia diz que o fardo do Senhor é suave. Então, se a gente está tendo isso, é porque Deus sabe, você aguenta. Você quer ser um cara diferenciado? Cara, entenda que esse desejo vai seguir com ele muitas dificuldades, porque o diferenciado não vem dentro de situações positivas, mas vem dentro dos problemas. Você quer crescer? Quer o meu ministério relevante? Gente, preparar. É daquela missionária que canta. Prepara. Entenderam? Eu estou profetizando, diga amém. Nós vamos ganhar todo mundo para Jesus, inclusive a missionária. Então o que é isso, gente? Ótica, perspectiva. Paulo, ele vira para um jovem pastor e diz, terminei bem, porque eu mudei a perspectiva, a ótica das coisas. Para de olhar, gente, no vitimismo sobrenatural. Coitado de mim, problema, situação. Eu só vou dar certo se não tiver problema. Eu só vou fazer as coisas se não tiver nada. E a gente vive uma vida toda embolada, porque na verdade o que está ditando o nosso ritmo são os nossos problemas. Sabe quando você vai parar de ter problema? Quando você morrer. Agora eu te pergunto, quem quer parar de ter problema? Eu vou orar por você agora. Cai duro.
Não tem outro jeito. Esse é o mundo, esse é o fruto do pecado, e nós estamos dentro dele. Então qual deve ser o nosso posicionamento? Mudança de ótica. Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não vivo isso ainda? Por que eu não cresci dessa maneira? Porque parece que minha vida é mais difícil que as outras. Deixa eu te dizer, se você, eu sei, em nome de Jesus, eu sinto agora, tem pessoas que estão sentadas aqui, estão se questionando do porquê que muitas coisas acontecem, parece só com você. Cara, parece que só eu tenho esses problemas, parece que é uma luta maior para mim. Quanto maior a luta, maior o guerreiro que Jesus está formando dentro de você. Essa é a questão. Nós sabemos disso. Bob tem um grande ditado: treinamento fácil, combate duro. Treinamento duro, combate fácil. O que você quer? Um combate fácil ou um combate duro? Combate fácil, combate duro. Isso depende da nossa ótica. Em nome de Jesus. Eu sei que essa noite é uma noite de cura e restauração diante dos seus problemas. Eu sei. Se você crê, aplauda Jesus, aplauda Ele. Atos 14, 22, precisa abrir, só presta atenção nesse texto, comprova isso. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário, é muito necessário. Outra coisa, Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Isso nós temos que entender. A luta forma em nós algo extraordinário, o combate forma algo em nós que nada mais pode formar. Não tem situação boa, não tem curso legal que vai formar coisas que o problema pode formar em você. A ótica. Agora, se nós olhamos com um olho de reprovação para todas as lutas que passamos, a gente se torna uma pessoa que não cresce. Olha só uma coisa, meu pai, quando eu estudava, a oitava série a gente marcou uma viagem de formatura, no começo do ano, já em janeiro. Eu estudei na escola adventista, então durante muitos anos foi a mesma turma ali, galerinha nossa, sempre nós. Aí a gente falou, vamos fazer uma viagem de formatura, falando para o pessoal da escola, beleza, vamos. Em janeiro, planejamos, fevereiro foi comprovado, etc, e a gente começou a trabalhar. Quando deu março, o pessoal começou a pagar, parcelado, tal, para ir para a viagem. Aí eu cheguei no meu pai, eu falei: pai, o pessoal fez uma viagem e tal, e eu queria ir. Gente, nessa fase, eu falo para você, eu não era fácil. Então era uma fase muito complicada minha, eu não ligava muito para as coisas, eu me meio perturbado mesmo da cabeça. Aí eu cheguei no meu pai, e eu era revoltado, então meu pai não podia deixar eu ir, e meu pai também não podia falar não, que falasse não, o negócio virava diferente. Aí eu cheguei nele: pai, eu quero ir para a viagem. Meu pai muito sábio, né, muito sábio. Se fosse meu filho terrível, que ele dava um tapa no olho, falava: você está louco, menino. Mas meu pai não, muito sábio. Aí ele chegou e falou: Seite, nessa viagem você vai? Então eu quero ir, é legal. Nossa, é legal mesmo, hein, Seite? Muito bom. Meu pai apoiando, né? Eu falei: vixe, está fácil, cara, peguei um dia bom. Aí ele vai dando linha, quando vê, puxa, não pescou, corta fora, não. Aí ele chegou e falou assim: Seite, muito bom, cara, pode ir para a viagem. Eu falei: pode? Ele falou, só que é o seguinte, você pode fazer tudo que você quiser, só depende de... Aí eu falei: eita. Ele não falou não, mas eu falava não para a minha vida. Aí ele falou: Seide, você pode, não tem problema nenhum, depende de você, depende de como vai ser o seu ano, de como você vai lidar com as situações. Aí eu comecei a aula, tal, não sei o que, não estudei nada, pegando um monte de reprovação, aquele negócio, aquela destruição completa. Chegou outubro, faltava um mês para a viagem. Eu cheguei: pai, e aí, viagem mês que vem, você não pagou nada ainda? Ele falou: Seide, mas o que eu falei para você? Eu falei: pai, você falou que podia. Eu falei: eu? Ele falou: pelo que eu lembro,
eu falei que você poderia fazer o que você quisesse, mas dependia de você. Eu falei, isso, depende de mim, vamos embora, eu quero, né? Aí ele falou, sei, só que não é bem por aí. Você quer, mas você provou ao longo desse ano que você não está preparado para essa viagem. Você não foi o aluno que você deveria ser. Você não enfrentou as situações como você deveria. Isso me prova completamente que o não dessa viagem não sou eu que estou dizendo, mas você está dizendo para você mesmo. O que isso nos mostra, gente? Que diante de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente está, Deus, eu quero isso, eu quero um relacionamento, eu quero um casamento, eu quero dinheiro, eu quero um ministério relevante, eu quero crescer, eu quero uma família estruturada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí Deus olha para mim e para você e diz o quê? Pode ter tudo que você quiser, só depende de você. Aí é que entra um problema, porque muitas vezes nós estamos diante de Deus pedindo muita coisa, sendo que nós não temos o mínimo preparo para viver aquilo que a gente está pedindo. Deus olha para mim e para você e diz assim, meu filho, eu te dei um namoro e você pecou. O que você quer dentro do casamento? Você está maluco? Meu filho, eu te dei uma bicicleta. Nem foi um carro, e você já sumiu, já não quis fazer coisa errada. Meu filho, você não tem dinheiro, dinheiro você tem que escolher. É uma coisa escassa na sua mão, e com aquilo que você tem, você não faz a minha vontade. Aí a gente vive problemas, mas na verdade, Deus está querendo nos preparar para viver. Aí a gente fala, Deus, por que falta dinheiro? Aí Deus responde, não é problema, é preparação para tudo aquilo que eu tenho. Um dia eu quero te prosperar, um dia eu quero te colocar nas alturas, mas a sua escola financeira vai ser antes, não vai ser depois. Os nossos problemas nos preparam, nos moldam para viver aquilo que Deus tem para liberar sobre nós. O seu sucesso está nas suas mãos, porém só depende de você. Quem crê, diga amém, aplauda Jesus novamente. Então Paulo diz, quer terminar bem? Combata o bom combate, mude a perspectiva dos seus problemas. Segunda coisa que Paulo nos ensina, ele diz, combati o bom combate. Aí ele termina dizendo, no meio ele diz, e completei a carreira. Diga isso, completei a ou corrida, tanto faz, carreira ou corrida. Isso é algo extraordinário, gente. Quando Deus fala sobre chamado, etc., tem duas maneiras de nós enxergarmos. A primeira maneira é a maneira coletiva, diga isso, coletiva. Então, por exemplo, quando Jesus vai subir ao céu, ele diz para mim e para você, ele diz, vá e faça discípulos. Isso é um chamado coletivo. Porém, Paulo, ele diz aqui, completei a corrida. Corrida, gente. Essa corrida, o cerne dessa palavra, não está ligado a chamado coletivo. Corrida está totalmente ligado a o chamado e o ministério particular. Não é algo que a igreja pode fazer, não é algo que o corpo de Cristo deve fazer, mas é algo que você pode fazer. Então quando Paulo vira para Timóteo, ele diz, olha meu filho, você quer terminar bem? Responda como Timóteo, você quer terminar bem? Aí ele diz, combata o bom combate, mude a ótica. Segunda coisa, complete aquilo que Deus já colocou na sua mão. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério. Então Paulo vira para mim e para você e diz assim, agora vá e cumpra aquilo que só você pode cumprir. Nós falamos durante essa semana, talvez a gente fale isso um dia aqui, que é algo que mudou minha vida. Algo extraordinário, gente. Pare para pensar numa coisa. Quantas vidas ainda não conhecem Jesus porque você não assumiu o seu chamado particular? Quantas pessoas ainda não foram alcançadas? Quantas pessoas não foram curadas, estão sofrendo, clamando por algo, porque a missão dessas pessoas está na sua mão?
Quantos avivamentos não aconteceram, porque os avivalistas que Deus escolheu ainda estão adormecidos? Quantas tribos, nações, cidades ainda não foram transformadas, porque eu e você ainda não assumimos a responsabilidade particular? Quantos missionários não foram enviados, porque você ainda não entendeu que o seu dinheiro é para apoio? Eu sei, dentro da igreja existe muito vigarista, sem vergonha, que rouba, etc. E foi lançado sobre a nossa nação uma maldição, de que não deveria dar dinheiro para a igreja, que dízimo é errado, que isso, que aquilo. Grandes, ó esses atos. Muitos grandes homens têm falado contra essas coisas. Aí eu te falo, quantos missionários, quantas igrejas deixaram de ser levantadas, porque a galera começou a acreditar que dinheiro não pertence à igreja. Paulo então vira e fala, você quer ir bem até o final? Entenda que você tem uma corrida particular, poxa. Para de achar que tudo está na mão da igreja, tudo está na mão do coletivo. Para de acreditar que tudo depende de outras pessoas, tudo depende de você. Cara, o dia que a gente entender isso, a gente faz a diferença. Eu vou dizer uma coisa, não é profeta dizendo agora. No mínimo, cada um que está sentado aqui, tem um círculo de 10 pessoas, que só você dentro dessa sala tem acesso. Aí eu te pergunto, está na mão de quem esse sangue? Meu? O pastor Seide, líder jovem. Como que eu vou acessar esse povo? Tem pessoas na nossa mão, tem cidades na nossa mão, tem igrejas nas nossas mãos, tem adorações, tem curas nas nossas mãos, que Deus escolheu você para fazer. É por isso que se a gente quer terminar bem, a gente tem que ter um propósito de vida. É um propósito de vida. Eu estou nessa vida para isso. Quando Deus falou sobre essa escola, nós começamos a orar e foi diante de uma revelação, estava eu e o Thiago conversando, a gente começou a orar, e Deus foi claro na visão. Capacite as pessoas para aquilo que eu chamei. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar sentado aqui hoje como um desviado, sem fé, um cético, como uma pessoa ferida, com a igreja, com pessoas, situações, e etc, 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 etc. Talvez você está sentado, não está nem escutando o que eu estou falando, mas escuta agora. Não importa o seu estado agora. Não depende do seu estado agora. Independente, de uma forma independente, Deus ainda tem algo na sua vida. Deus tem pessoas na sua vida. Cara, imagina a diferença que nós vamos fazer na nossa cidade. O dia que nós batermos no peito e falar assim, eu aceito aquilo que Cristo tem na minha vida. Imagina o que acontece, gente. Eu creio que Deus trabalha da maneira correta. E tudo que nós precisamos dentro da nossa igreja, tem na nossa igreja, e não precisa procurar fora. Eu creio nisso. Gente, minha igreja tem 10 pessoas, tudo que você precisa para aquele tempo já está na sua mão. Agora depende de você. Gente, muitas vezes a gente fica num esforço sobrenatural, para tentar colocar no coração das pessoas, vamos para frente, vamos fazer crescer, e etc. Sendo que, na verdade, gente, isso não deveria ser um pedido. Isso nunca deveria ser um pedido. Porque não depende de igreja, não depende de nós, depende de você, de mim. Essa pessoa que só você conhece, a que você está sentado nessa sala, como que essa pessoa vai conhecer Cristo? Ou será que, como diz na Bíblia, essa pessoa vai morrer, chegar lá no céu, esse sangue vai estar na nossa mão? E Deus vai olhar para mim e para você e vai falar assim, você era o cara para fazer a diferença. É forte? É muito. Isso foi para mim. Isso foi para mim. Orando, cheio de desafios, visões e coisas que Deus tem colocado no nosso coração, colocado, e eu assim, Deus, e eu não sei, não vou, não sei se é isso, não sei a hora. Deus falou assim, presta atenção, tem cidade se esperando. Quando a gente vê isso, a gente fala, cara, o que é problema, velho? O que é problema diante dessas situações que nós temos? O que é trauma? O que
que é dor vendo essas coisas? Não é nada, porque o chamado é acima disso. Preste muita atenção, às vezes você já foi ativado lá no passado, e hoje você está sentado e já se esqueceu do que Deus tem, cara. Ah, Sente, mas eu não sei meu chamado. Procure Deus. Eu não sei meu ministério, procure Deus. Sente, eu estou procurando Deus, eu não sei meu chamado. Deixa eu falar uma coisa, faça o que der. Não chegue no céu. É preferível você chegar no céu e falar, Deus olhar para você e falar, cara, você fez um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, nem era tudo isso, do que a gente chegar no céu e falar, cara, você não fez nada. Eu prefiro errar no excesso de servir a Deus do que na falta dele. Cara, o que está na nossa mão hoje? Às vezes Deus te chamou para estar aqui, ó, louvando. Deus te chamou para estar aqui, ó, pintando. E através disso aqui você fala, mas o que isso vai fazer na vida da pessoa? Pode trazer cura, restauração, salvação. O que Deus quer de você, meu irmão? O que Deus quer de você? Não ache que é à toa. A galera está orando, a galera está lá na mesa. Ah, beleza, vamos fazer aí normal, tal. Cara, dê o máximo. Porque através disso, pessoas, vidas e Deus pode estar sendo abençoado, glorificado. O que está na nossa mão, gente? É ou não é sério isso? Quem fica com temor quando a gente escuta isso? Eu fico. O que está na nossa mão? O que está nas nossas mãos? O que Deus tem para mim? Eu olho e falo, Deus, tem coisas que só eu posso fazer. Ah, eu sou insubstituível. Não, mas você é uma peça importantíssima naquilo que Deus quer fazer. O que Deus tem na nossa mão hoje? Aí Paulo diz, sabe por que eu terminei bem? Porque eu coloquei como foco na minha vida o meu ministério particular. Eu completei a corrida. Eu fiz o meu papel. Eu posso morrer agora e dizer, eu cumpri o que eu deveria ter cumprido. Será que se você morre hoje, você pode dizer isso? Será que se você morrer agora, você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar a casa que você comprou, você não vai levar nem a pessoa que você está se relacionando. A única coisa que você vai levar é o que você fez para Deus nessa terra. Até porque essa terra não é para a gente, é uma passagem para a gente. Não é o nosso final, é uma passagem. Nós não vamos levar nada. Você está falando para não fazer nada? Você, não, faça o que for melhor. Mas nunca se esqueça do principal chamado de Deus para a sua vida nessa terra. O que Deus tem? O que Deus tem? Isso eu estou falando do futuro. Eu nem vou entrar no assunto do passado. O que Deus já poderia ter feito se eu tivesse uma vida diferente? Se eu tivesse aceitado o chamado antes. O que Deus poderia ter feito? Não vou nem entrar nesse mérito. Vamos olhar para frente. Mas a grande sacada é que nesta noite nós temos uma oportunidade de fazer o nosso futuro diferente. Diferente. Quem recebe isso? Quem recebe isso? Não, de verdade, quem recebe isso? Levante sua mão direita se você recebe. Ó Deus. Ó Deus. Não importa a situação atual, Deus. Eu sei que o Senhor tem algo especial para cada um. Nessa noite, traga à memória aquilo que nos dá esperança. Cumpra na vida de cada um aqui o seu chamado particular sobre a vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus. Só para você ter na sua anotação, não vou entrar nisso, mas Atos capítulo 20, versículo 22 a 24. Note aí, Atos 20, 22 a 24. Olha o que diz. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ou seja, minha vida não vale nada se eu não cumprir aquilo que Jesus tem. Outro texto importante, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ainda Paulo dizendo, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos,
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo para você. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E a última coisa que Paulo nos ensina: Timóteo, meu filho, eu terminei bem, porque eu combati o bom combate. Ou seja, mudei a ótica. Eu terminei bem, porque eu terminei a corrida, ou seja, eu cumpri o meu ministério particular e coloquei isso como foco. Quando a gente tem foco, a gente não desvia. E Paulo encerra então. A última coisa que prova e nos dá uma chance de terminar bem é quando eu guardei a fé. Paulo ele encerra dizendo: terminei bem porque eu guardei a fé. Guardei a. Aí você fala: tá bom, o que é fé? O que é fé? Fé, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Só existe uma maneira de você ter fé: de uma forma sobrenatural. Porque naturalmente você não vai ter fé. Até porque, vamos olhar naturalmente. Poxa, eu vou orar, estou falando com o vento. Está vendo alguém? Não estou vendo ninguém. Nossa, eu acredito em Jesus. Você viu Jesus? Você viu a vida dele nessa terra? Você viu ele morrer na cruz? Não, isso não vimos. Então fé, gente, se trata de algo sobrenatural. O que Paulo está dizendo assim, é que ele terminou bem, porque na vida dele, ele nunca abandonou as coisas sobrenaturais. Se você abandona isso, com toda certeza você vai ter muita dificuldade de terminar. Aí Paulo então diz: guarde a fé, proteja. Guardar é proteger, proteja a fé, proteja os princípios. Se você começa a duvidar, cara, com certeza você não dura muito. Fé exige algo sobrenatural. Aí quando nós olhamos para isso, nós vemos a oração, a cura, o poder, as maravilhas, os sinais. A gente começa a olhar o culto é algo sobrenatural. Nós começamos a olhar para os dízimos, as ofertas, algo sobrenatural. A gente olha para o louvor, pô, não é apenas uma banda, é uma adoração ao Deus nosso. A gente começa a enxergar as coisas num outro nível espiritual. Muitas pessoas estão dentro da igreja, vivem dentro da igreja, mas não tiveram a coragem, ou muitas vezes o entendimento, de que nós devemos proteger a nossa fé, proteger o que Deus criou. Pensa no mundo, gente, pensa no mundo que é fácil você ser crente, é o mundo de hoje, até porque virou moda, todo mundo, grandes influenciadores, são crentes, só que eles são crentes num post, no próximo post, sabe o que é? É carnaval, é se doar a vida, é fazer o que quiser. Esse é o crente de hoje. E cada vez, olha aqui, cada vez mais vai ser difícil de a gente viver como uma pessoa que guarda a fé original, sobrenatural de Deus. Cada vez mais, isso é bíblico. Nos últimos dias, e vem palavra, cada vez mais vai ser difícil de ser um jovem correto diante dos olhos de Deus. Cada vez mais vai ser difícil ser um Davi, um homem segundo o coração de Deus. Cada vez mais vai ser difícil sentir a presença de Deus, se a gente não proteger, guardar, zelar pela fé. Pensa no mundo que a gente está exposto a muitas verdades, inclusive verdades erradas. Nós temos pessoas dentro do evangelho, pregando coisa errada. Eu já falei para nossos líderes, a nossa equipe, nós nunca vamos negociar os princípios corretos de Deus. Gente, está todo mundo dizendo que pode, está todo mundo dizendo que é legal, está todo mundo dizendo, algumas situações, de fato, é contexto, é geracional, vai se mudando, sim, desde que não tenha na Bíblia, desde que a Bíblia fala que isso não é problema. Agora, aquilo que Deus fala na palavra dele, é inegociável, a palavra de Deus é inegociável, não é contextual, não é geracional, a palavra de Deus é verdade, e é por isso que nós não vamos negociar.
Muitas igrejas, gente, tem lotado, tem derramado gente para fora, porque não tem guardado a fé, e aí se torna um evangelho fácil de viver. Eu não estou atrás de facilidade, eu estou atrás de princípios. Isso nós temos que colocar no nosso coração. O que talvez Satanás tenha colocado? Talvez Satanás não está te incomodando para você sair da igreja, mas para você estar dentro da igreja errado. Talvez o que Satanás está lutando na sua vida não é fazer você ser um desviado, mas é fazer você ser um crente que não guarda a sua fé. Nós somos sobrenaturais, a nossa fé é sobrenatural, os nossos princípios são sobrenaturais, o nosso Deus é sobrenatural. Nós não temos como colocar Ele na classificação natural. A gente não consegue explicar muita coisa, porque nós temos a fé, e a fé tem que ser zelada, cuidada, guardada. Paulo ele encerra dizendo: eu terminei bem, porque eu não negociei a minha fé. Todo mundo dizendo que estava errado, todo mundo dizendo que não era assim, todo mundo dizendo que existia uma atualização, e eu bati a mão, porque eu entendi que a fé tem que ser guardada. Talvez você está sentado aqui hoje, e você já não é mais uma pessoa sobrenatural. Você não consegue sentir Deus, você não consegue ouvir a Deus, você não consegue mais ver os planos de Deus na sua vida. Aí eu te pergunto: que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós não sentimos mais Ele? Que evangelho é esse que nós não acreditamos nas palavras de Deus? Que evangelho é esse que nós não acreditamos mais numa cura? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que a gente entra e sai da mesma maneira? Que evangelho é esse que ao invés de nos aproximar do Espírito Santo nos afasta? Que evangelho é esse que não tem relacionamento? Que evangelho é esse que não muda as nossas vidas? Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos transforma de tal maneira que a Bíblia diz que a gente morre e nasce novamente. Guardei a fé. Guardei a fé. Quanto tempo você não se quebranta? Quanto tempo você não sente a visitação do Espírito Santo? Quanto tempo você não se desafia a fazer algo pelo Senhor? Quanto tempo você não faz um propósito, uma renúncia? Quanto tempo? Quanto tempo a sua vida está a mesma coisa? Paulo ele diz: encerrei bem, porque eu guardei até o último momento a minha fé. Tive lutas? Sim, mas serviram para que formasse o Paulo que eu sou e não o Saulo que eu era. Tinha um chamado pessoal? Sim, mas não era apenas palavra. Eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou levita, eu fiz o que eu fui chamado. Não era palavra, era ação, era visão, era determinação. E Paulo encerra dizendo: estou aqui porque eu guardei aquilo que Cristo tinha para mim. A visão, eu protegi, eu zelei, eu guardei, eu não vacilei no meio do caminho, eu não abandonei Jesus. Pelo contrário, você vê um histórico de Paulo desde a conversão somente numa crescente espiritual. Você não vê Paulo vacilando, porque ele guarda a fé. Chega, cara, chega de viver altos e baixos. Chega de viver altos e baixos. Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou crente, estou desviado, estou crente, desviado. Chega, zele e proteja por isso. Eu creio, se você não crê, eu creio por você, que o Senhor tem algo extraordinário para realizar na sua vida e na sua família. Mas para isso, combati o bom combate, terminei e guardei a fé. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.